Olá, boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de quem planta e cria. E no programa de hoje a gente vai falar sobre mercado de soja com o engenheiro agrônomo e produtor rural Ricardo Arioli, que é segundo diretor administrativo da AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. Destaque também para a edição de número 70 da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que acontece em Recife, a capital do Pernambuco. Quem está lá é o Tobias Ferraz, que daqui a pouco traz as novidades do evento, que é o maior do setor no norte e no nordeste do país. Se você tem alguma pergunta sobre o mercado do seu produto, o clima na sua região, ou ainda sobre os seus direitos jurídicos, ambientais ou agrários, ligue ou mande um e-mail aqui para o Consultor Terra Viva. Nossos contatos são esses que aparecem aí na sua tela. 11 3131 3719 ou então pelo e-mail consultor@tvterraviva.com.br. E para começar, vamos ao fechamento dos mercados com o Silmar César Miller. Boa noite, Silmar. Como é que começou a semana aí para as commodities agrícolas? Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos do Terra Viva. Olha, um começo de semana não muito bom, Sidney, e basicamente pelas mesmas razões que a gente vem acompanhando já nas últimas semanas. A crise na Europa, preocupação com a questão da Grécia e também com a própria Itália, também trazendo preocupações para investidores, fazendo com que as bolsas de valores na Europa fechassem em baixa nesta segunda-feira, ou seja, a semana começa realmente no terreno negativo. As bolsas americanas ainda deram uma pequena recuperada no final do dia, embora trabalhasse na maior parte do dia também no vermelho, pela mesma questão da crise europeia, mas diante de uma expectativa, pelo menos de uma declaração de um dos executivos do Banco Central Europeu, de que a crise europeia é administrável. É claro que é mais uma frase de efeito, mas ajuda a dar uma apaziguada no humor dos mercados, pelo menos no fim de um dia que não foi muito bom, como foi esse de segunda-feira. Tanto a crise continua pesando sobre as decisões dos investidores e isso acaba afetando também os mercados de commodities e os mercados de commodities agrícolas em particular. A maior parte das commodities hoje no vermelho também. Soja em baixa na Bolsa de Chicago, queda de 1,6% para o segundo contrato, fechando com perdas em torno de 20 pontos em relação ao fechamento de sexta-feira. Uma perda expressiva e importante. Em parte pelo temor de que a crise europeia contamine a situação global da economia e acabe afetando a demanda de commodities em geral. Essa é uma preocupação latente que vem acontecendo nos últimos tempos, essa preocupação com a crise e a possibilidade de afetar a demanda de commodities em geral, entre as quais da própria soja. Além disso, claro, o avanço bastante rápido da colheita americana, já praticamente no seu final, isso pesa no mercado, em função do aumento de oferta de curto prazo, e além disso também pesou sobre o mercado de soja hoje o próprio avanço rápido do plantio da safra brasileira. Nós tivemos hoje a divulgação de uma estimativa de que 54% da área total do país, na média, já foi semeada. Isso está muito acima da média normal, para o período que seria em torno de 38%. Em alguns estados, como o principal estado produtor, Mato Grosso, já com mais de 75% semeados, também muito acima da média normal, o período seria em torno de 50% a 60%. Milho também com plantio acelerado no Brasil, e são fatores que o Brasil tem um peso importante no mercado, principalmente no caso da soja, isso acaba afetando também os preços da Bolsa de Chicago. Portanto, essa foi uma das razões da queda em Chicago da soja. Milho com leve queda, 0,2%, basicamente em função não só da crise europeia, mas também em relação ao relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado depois da manhã, quarta-feira, que pode trazer algumas mexidas nos números de estoques ou da própria safra norte-americana para 2011, 2012. Algodão com queda mais forte, 1,6% em Nova York, basicamente por temores de que o relatório do USDA vai apontar realmente uma queda na demanda para 2011, 2012. O mercado de algodão mais diretamente afetado pela possibilidade de crise leva com que se avente a possibilidade de uma queda na demanda, independente, portanto, dos fatores de oferta que ainda são apertados em termos de estoques. Açúcar também, refletindo também a crise, pequena queda, 0,2%. Suco de laranja também com correções, basicamente fatores técnicos, caindo também 0,3%. Do lado positivo, nós tivemos uma pequena recuperação do trigo, existe preocupação com a safra americana, que vem sendo afetada por falta de chuvas. Isso faz com que se imagine que o relatório do USDA deve trazer números menores para a safra dos Estados Unidos, que é o maior exportador mundial de trigo, com queda, portanto, do trigo de 0,3%. E para fechar o dia, o café com uma alta mais expressiva, 1,1% na Bolsa de Nova York, diante de incerteza com relação à safra brasileira para 2012.
Já sabe que vai ser uma safra maior, em função da sazonalidade, da bianualidade da safra brasileira, é uma safra maior que a atual, mas talvez não tão grande como poderia ser se não tivesse faltado chuva na hora certa aqui para as floradas da nova safra brasileira. Isso deve ter afetado a produtividade, segundo imaginam muitos analistas, e faz com que o mercado fique um pouco incerto com relação ao volume final da próxima safra brasileira de café. E além disso, claro, a demanda começando a aquecer agora no hemisfério norte em função da chegada do frio, da chegada do inverno. Isso é um fator positivo para os preços do café, o aumento da demanda no período do frio no hemisfério norte. Para encerrar, o câmbio hoje com leve alta de 0,3%, fechando a 1,746. O Sidney, o dia então começa nesse terreno ainda movediço, aí, mais para o negativo que para o positivo, especialmente para os grãos, especialmente para a soja, mas por fatores que a gente consegue compreender. Do lado da oferta, colheita americana acelerada, plantio brasileiro acelerado, e por outro lado, essa preocupação com a demanda e além disso, expectativa com relação ao relatório do USDA, que sai nessa quarta-feira, pode trazer alguns números diferentes do que o mercado imagina até esse momento. Porque esse ano tem sido um ano de surpresas com esse relatório do USDA e, portanto, é possível esperar novas surpresas quarta-feira, quando, além do relatório do USDA, é bom lembrar que também sai uma nova previsão da safra brasileira pela Conab. Sai no mesmo dia, quarta-feira, duas previsões importantes, são números importantes para guiar os rumos do mercado para as próximas semanas. É isso aí por enquanto, Sidney. Vamos em frente? Tá certo. Esse assunto da soja aí a gente vai destrinchar ele bem daqui a pouquinho, né, Silmar? Bom, e o nosso canal Terra Viva é o veículo oficial da 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que começou ontem, domingo, e vai até o próximo domingo no Recife, em Pernambuco. O evento é um dos maiores do setor no norte e no nordeste do país. E quem está lá para comprovar isso é o nosso companheiro Tobias Ferraz. Boa noite, Tobias. Quais são os destaques da Expo 2011, hein? Boa noite, Sidney. Boa noite, Silmar. Boa noite, amigo do Terra Viva. Olha, Sidney, uma feira muito interessante. Cerca de 5.000 animais. Tem cavalo, tem boi, tem gado de corte, gado de leite, tem pequenos animais também, ovinos, caprinos, que o Pernambuco é muito forte em caprinos. Uma exposição extraordinária, muito grande, a apresentação de vários trabalhos técnicos aqui também, por parte dos órgãos de extensão, das universidades, bastante pesquisa sendo apresentada aqui, um cenário bastante interessante, bastante promissor. A feira pretende fechar em negócios cerca de 35 milhões de reais. Bom, e para falar sobre a importância dos caprinos aqui do Pernambuco, eu converso agora com a zootecnista Sueli Ugietti, que ela é secretária do Conselho Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos, que tem a sede aqui em Recife, no Pernambuco. E a associação lança amanhã à noite uma campanha nacional. Muito interessante, o nome da campanha é muito sugestivo. É Projeto Bode Bom de Bola, a caprinocultura brasileira na Copa de 2014. Doutora Sueli, então vocês estão pegando essa carona aí da Copa, aproveitando para expor a caprinocultura brasileira também a essa agitação e tentar conquistar um pouco mais de mercado e visibilidade para toda a cadeia produtora da caprinocultura. É isso? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui na Terra Viva lançando o nosso projeto e o objetivo é realmente esse, é lançar a caprinocultura, colocar a seleção brasileira de caprinos em campo, preparando-se para a Copa de 2014 e também para a Copa das Confederações. E aí a ideia é estimular também ou mostrar, dar mais visibilidade para a carne, leite e couro dos caprinos. Sim, para a cadeia produtiva como um todo, né? A carne, leite, os derivados, os produtos à base de couro, que nós fazemos belíssimas bolsas, carteiras e roupas, e também introduzir um novo item na cadeia produtiva, que é o turismo técnico, aquelas pessoas que vêm para a Copa, ver o jogo, mas que gostam de caprinos e que vão aproveitar para conhecer as nossas criações, as fazendas, o trabalho belíssimo que os nossos criadores estão fazendo por esse Brasil afora. E você, como zootecnista, né, e membro do Conselho Técnico da Associação, você tem feito esse turismo técnico com visitantes aqui em Pernambuco?
Sim, é comum as pessoas chegarem de São Paulo, de fora, né? Tivemos no ano passado o Congresso Internacional de Caprinos aqui, levamos várias pessoas para Gravatá, Vitória, também para Paraíba, fazendo esse turismo técnico, mostrando o nosso trabalho, as nossas cabras no sertão, vencendo as dificuldades. Então é um campo realmente que precisa e que deve ser bem aproveitado agora no momento da Copa. Bom, Silmar, Sidney, vocês querem fazer alguma pergunta para a doutora Sueli? Querem saber mais sobre o projeto Bode Bom de Bola? Ô, Tobias, como a gente tem toda a semana pela frente ainda, só uma curiosidade para a gente começar nesse primeiro dia da feira. Qual é a raça predominante aí de bovinos? Bovinos, Silmar? Bovinos. Sim. Boi. Ó, tem bastante Nelore aqui. Tem o gado pitangueira também, o Cindy está muito forte aqui, giro leiteiro, e no gado de leite, o girolando. Tem alguns produtores que têm gado holandês, com algum sangue giro também. Então, predominando no gado de leite é o girolando. Okay. Tá certo, então, Tobias, muito obrigado. A gente volta a conversar com vocês aí na capital do Pernambuco, no Recife. Amanhã, mais uma vez, mais uma participação de vocês aí direto e ao vivo da 70ª Exposição Nordestina. Obrigado, Tobias. Até amanhã. Silmar. Obrigado, Sidney. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Silmar, senti falta no seu comentário do boi gordo. Né? Verdade. Tá uma onda de alta, hein? Uma onda de alta. Boi gordo novamente em alta na segunda-feira. Já acima de R$102 a arroba no estado de São Paulo, nas praças de referência de São Paulo. Mato Grosso acima de 91, 92 já, né? O supermercado esquentando, e era previsível isso aí, ou seja, a oferta de gado confinado está praticamente acabando, e além disso um atraso do boi de pasto, né? Possivelmente lá para metade de dezembro. Então vamos ter um interregno aqui, um mercado bastante firme, e os números estão provando isso, não é, Alcine? Estão provando, e o interessante, Silmar, é que esse ano praticamente não deve ter a segunda rodada do confinamento, porque quem confinou na primeira rodada teve que dar um UPA para fechar a conta. Foi difícil de fechar a conta, muita gente não fechou a conta e não vai fazer a segunda rodada do confinamento. Não é, Silmar? Ok. Tá certo. Silmar e amigos do consultor, hoje é dia de alerta agroclimático. Vamos saber como é que deve ficar o tempo nos próximos dias com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, consultor da Somar Meteorologia. Boa noite a todos os amigos do Terra Viva. A passagem de uma frente fria pela costa da região sul deixa o tempo nublado em boa parte das regiões sudeste e centro-oeste, como podemos observar nas imagens de satélite. Porém, chuvas mesmo somente sobre as regiões norte e nordeste. Com isso, muitos produtores do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil paralisaram as atividades de plantio, até porque os solos estão apresentando reduções em seus teores de umidade. Além disso, com a ausência de chuvas e temperaturas mais elevadas, muitas lavouras que acabaram de germinar começam a morrer, o que irá resultar no replantio dessas áreas. Para essa semana, o avanço de uma nova frente fria e a reorganização da umidade da Amazônia irá provocar chuvas em boa parte da região norte e nordeste do Brasil, com volumes superiores aos 70 milímetros, favorecendo assim a elevação e manutenção da umidade do solo, principalmente nas regiões oeste e sul da Bahia. Já nas demais regiões do centro-sul do Brasil, o tempo ainda não irá colaborar para o retorno do plantio, tanto da soja quanto do milho, até porque as chuvas previstas para ocorrer ao longo dessa semana serão de baixo volume e bem pontuais. Chuvas somente no final de semana e início da próxima. Aí sim, você, produtor, irá retomar as atividades de plantio. Um abraço a todos e até quarta-feira em mais um Alerta Agroclimático. Abraço, doutor Marco Antônio. E a gente vai agora para um rápido intervalo e já volta para falar sobre mercado de soja com o engenheiro agrônomo e produtor rural Ricardo Arioli, da AproSoja. Quer participar mandando alguma pergunta? Ligue para a gente, é 11 3131 3719 ou então mande um e-mail para consultor@tvterraviva.com.br. O Consultor Terra Viva volta já. Estamos de volta com o Consultor Terra Viva e o nosso destaque agora é o mercado de soja. A gente está recebendo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo e produtor rural Ricardo Arioli,
que é segundo diretor administrativo da AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar ao vivo aqui, esse programa que a gente assiste quase todos os dias, né, lá na fazenda, em Campo Novo do Parecis. Tá certo, devia assistir todo dia, né, Ricardo? Porque às vezes a gente está em trânsito, aí não tem certo. como. Né? Ricardo, você é produtor em Campo Novo do Parecis, né? E como é que está a sua expectativa com relação à próxima safra? Quer dizer, a gente está com o plantio acentuado, acelerado, como o Silmar falou no começo do programa, né? Mas, por outro lado, o produtor ainda continua preocupado com a discussão do novo texto do Código Florestal, que ainda não desatou, né? Quais são as suas expectativas em relação aos dois assuntos, à safra e ao Código? Bom, a safra está indo bem na nossa região, nós estamos essa semana, talvez até o dia 20, aí no máximo, encerrando o plantio. Apesar da chuva ainda não ter se fixado, né, como em outros anos, mas tem dado algumas garoas e algumas chuvas nas regiões ali que está permitindo o plantio, como o Silmar disse no primeiro bloco, já está bem adiantado, principalmente lá na nossa região. Isso é bom porque garante uma safrinha, né, de milho. Os produtores do Mato Grosso cada vez mais estão dependentes dessa segunda safra de milho para alavancar, digamos, a sua renda, né? Eu acho que essa no Brasil é a época da esperança, né? Milhares de produtores aí lançando as sementes ao solo na esperança de que vamos ter uma safra cheia e que será possível rodar toda essa engrenagem do agronegócio brasileiro por mais um ano, né? Coisa que deve acontecer. A questão do código, a gente vê isso com um pouco de preocupação, porque ainda as discussões no Senado estão um pouco indefinidas, né? Nós gostaríamos que esse código fosse votado ainda este ano, parece que tem uma pressão ambientalista, aí do lado ambientalista, para que esse código seja votado apenas o ano que vem, quando teremos a Rio+20, e talvez os ambientalistas com isso estejam tentando colocar um pouquinho mais de pressão em algumas discussões que ainda não estão resolvidas. Nós achamos que isso não vai mudar muita coisa, afinal o Instituto da Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente já estão definidos, é uma coisa que o Brasil daqui para frente não vai só apenas aceitar, mas vai se orgulhar de ter na propriedade, e temos que fazer com que isso tenha algum valor para a sociedade brasileira, uma vez que estamos abrindo mão da nossa produção em nome da preservação, em nome do equilíbrio, né, entre a preservação e a produção agropecuária no Brasil. Eu acho que o debate já deveria ter encerrado, nós vemos com preocupação, até porque está passando aí embaixo nos créditos uma preocupação da CNA, que fala que se esse código não for aprovado, nós teremos prejuízos aí de bilhões de reais, o que realmente é verdade, né? Essa insegurança jurídica tem que acabar, nós temos que retomar a produção agrícola com um pouco mais de confiança de que não teremos um fiscal com uma multa milionária na nossa porta, né? Agora, Ricardo, a AproSoja, particularmente, o Mato Grosso em geral, tem avançado bastante em termos de preservação, de sustentabilidade, ou seja, uma agricultura mais sustentável, ou seja, tentando contemplar os dois lados, da preservação e também do aumento da produção de alimentos. Que iniciativas a AproSoja está adotando nesse momento, nesse objetivo? Olha, nós temos comparado as nossas questões de produção com preservação ambiental com outros países também produtores de commodities pelo mundo afora, e nós temos visto que nós estamos bem à frente, né, de diversos países nessa questão da preservação. Por exemplo, plantio direto. O Brasil é um dos países que adota o plantio direto, praticamente 100% dos produtores fazem plantio direto, talvez não em 100% da área, né, porque tem anos que tem que calcarear e ainda existe essa necessidade de incorporar o calcário, mas normalmente os produtores em uma parte significativa da sua área fazem o plantio direto, o que é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil que economiza combustível fóssil, preserva o meio ambiente, evita erosão. Com certeza é uma coisa consagrada que outros países tentam imitar, muitas vezes sem sucesso, até porque nós, como eu disse, desenvolvemos essa tecnologia há vários anos aqui. A outra questão é essa devolução das embalagens de agroquímicos, né? O Mato Grosso é campeão brasileiro, o Brasil é campeão mundial, nós devolvemos as embalagens para reciclagem, perto de 100% lá no estado, e o Brasil tem melhorado muito nessa questão também. E outros assuntos, né, como por exemplo a biodiversidade
que a conservação da biodiversidade, que é essa reserva legal, esses maciços de reserva legal, junto com as áreas de preservação permanente nas propriedades, tem trazido, né? A garantia de que a fauna pode circular livremente próxima das águas, e a gente espera, como eu disse, que essa nova visão da produção com sustentabilidade ambiental realmente leve o Brasil a um outro patamar em termos mundiais nessas questões de discussão de sustentabilidade, e que nós possamos ter um pagamento aí, não para o produtor, mas para a sociedade brasileira, que, como eu disse, está abrindo mão de uma coisa de sucesso, né, que foi a conversão de áreas para a produção agropecuária. A agricultura e a pecuária são importantíssimas na economia brasileira, e que agora precisa valorizar também essa questão da proteção ambiental dentro das propriedades, que nós fazemos e que muitos outros países que nos criticam não têm nem ideia de como isso é feito aqui no Brasil. Tá certo, Ricardo. É interessante que esse pessoal lá de fora que vive descendo a lenha na agropecuária brasileira faz de conta muitas vezes que não sabe disso, né? Bom, a gente vai agora para mais um breve intervalo e volta já para falar mais sobre soja com o Ricardo Arioli, da AproSoja. Quer mandar alguma pergunta? Ligue para a gente, 11 3131 3719, ou mande um e-mail para consultor@tvterraviva.com.br. O Consultor Terra Viva volta já. De volta com o Consultor Terra Viva, e a gente continua conversando com o engenheiro agrônomo e produtor rural Ricardo Arioli, segundo diretor administrativo da AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. Ricardo, vocês estão aqui em São Paulo para fazer um curso para jornalistas para falar a respeito da Rio+20. Queria que você explicasse um pouquinho essa importância estratégica que tem para o produtor brasileiro da comunicação, que muitas vezes falta em relação tanto ao consumidor quanto à opinião pública nacional e internacional, né? Você mencionou bem. Eu acho que nós temos, como eu disse no bloco anterior, vantagens comparativas em termos de sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, quando nós nos comparamos com outros países, né? E nós não temos divulgado isso. Eu acho que o nosso grande pecado tem sido, a nossa grande falha tem sido essa questão da comunicação, até com a sociedade brasileira, né? E vem aí esse grande encontro, a Rio+20, que deverá ser um marco na questão ambiental. Nós resolvemos então, junto com a Biov, fazer esse curso para jornalistas, né? Está acontecendo aqui em São Paulo hoje e amanhã de manhã. E realmente é uma hora para se discutir as estratégias de comunicação a respeito dessa nossa sustentabilidade. Nós até fizemos uma proposta aí para a conselheira do Ministério das Relações Exteriores, que esteve hoje de manhã no curso, a doutora Cláudia, dizendo que nós precisamos de um código florestal mundial, porque é só então as nossas vantagens competitivas em termos de reserva legal, APP e outras formas de preservação serão vistas pelo resto do mundo e valorizadas, né? Então fica aí o nosso desafio para que o governo federal, realmente o Brasil está se tornando uma potência ambiental e ele tem que agir como tal, né? Ele tem que colocar essas questões onde o Brasil tem uma supremacia na mesa para que nós tenhamos essas questões valorizadas. Hoje o que nós temos em questão ambiental, o Silmar sabe bem disso, são bloqueios, às vezes, à nossa produção, né? Nós queremos que essa questão ambiental seja um passaporte para os produtos brasileiros mundo afora, sabendo que quem compra produto do Brasil está levando também a nossa preservação ambiental junto ali naquele produto que ele está comprando. Boa proposta essa, isonomia, né? Por que só nós, né? Então, um código mundial, tem que valer para todo mundo, né? Já que somos competidores no mercado internacional com um país importante como os Estados Unidos, que já destruiu suas florestas, enquanto quer que a gente preserve as nossas aqui em benefício deles. Tá certo, então, Silmar. Ricardo, muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa de vocês, que é muito importante para a agropecuária brasileira, né? Muito interessante isso. Muito obrigado a você e até a próxima. Olha, eu que agradeço e é um prazer estar aqui, como eu já disse antes, e às ordens. Bom, e nos dias 23 e 24 de novembro ocorre o PEC Fórum, Fórum Internacional de Pecuaristas, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. O evento reúne os maiores nomes do setor para debater o tema Gestão Avançada para uma Nova Pecuária Sustentável com Rentabilidade. Para se inscrever, acesse o site probis.com.br/PECFórum. O evento é uma promoção do canal Terra Viva e da Probis. E a agrocidade de hoje é Campo Novo do Parecis, em homenagem aí ao nosso entrevistado Ricardo Arioli. Silmar, seu boa noite para o amigo do Terra Viva.
Bela capital do oeste do Mato Grosso. Olha aí como cresceu essa cidade, né, Ricardo? Bastante, hein? Obrigado, Sidney. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos amigos do Terra Viva pela sua audiência. E amanhã estamos de volta aqui a partir das 8 da noite com o Consultor Terra Viva. Até lá. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.